Em março de 1994, uma escola de educação infantil no bairro da Aclimação, em São Paulo, virou o centro de um escândalo nacional. A escola base, dirigida por Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, foi acusada de abuso sexual contra crianças. A denúncia partiu de pais que interpretaram comportamentos dos filhos como sinais de abuso. Sem provas concretas, a polícia iniciou uma investigação, e a imprensa abraçou a história como verdade absoluta. Jornais, rádios e emissoras de TV divulgaram os nomes dos acusados, suas fotos, seus endereços. A escola foi invadida por curiosos e vândalos. Os acusados foram presos, humilhados publicamente e tratados como monstros. A sociedade já havia julgado e condenado antes mesmo de qualquer prova ser apresentada. A acusação era grave. Os donos da escola, junto com um casal de pais, teriam participado de orgias envolvendo crianças. A história era absurda, mas ganhou força. Manchetes sensacionalistas tomaram conta dos jornais. A pressão era enorme. A polícia, pressionada pela opinião pública, agiu rápido. Rápido demais. Em poucos dias, os investigadores perceberam que não havia provas. Os exames nas crianças não indicavam abuso. Os depoimentos eram confusos. A denúncia não se sustentava. A promotoria pediu o arquivamento do caso, mas o estrago já estava feito. A reputação dos acusados estava destruída. A escola nunca mais funcionou. Os donos da escola base perderam tudo. Ikushiro Shimada entrou em depressão profunda e morreu anos depois. Maria Aparecida viveu com o peso da injustiça. Os outros acusados também tiveram suas vidas destruídas. Nenhum deles recebeu reparação adequada. A mídia pediu desculpas, mas ninguém foi punido. Nenhum jornalista foi responsabilizado. Nenhum veículo foi multado. O caso virou símbolo de injustiça. Um alerta sobre o poder destrutivo da imprensa quando atua sem responsabilidade. Um exemplo de como uma mentira pode se tornar verdade quando repetida por vozes influentes. A sociedade foi manipulada. A verdade foi atropelada. A presunção de inocência foi ignorada. A ética jornalística foi deixada de lado. Tudo por audiência. Tudo por manchetes. Tudo por ibope. A escola base era uma instituição respeitada, com anos de funcionamento e dezenas de alunos. Os donos eram conhecidos na comunidade. Tinham uma vida simples, dedicada à educação. Nunca houve qualquer denúncia anterior, mas bastou uma suspeita mal interpretada para que tudo desmoronasse. A imprensa não esperou investigações, não ouviu os acusados, não checou os fatos, apenas publicou. E o público acreditou. A cobertura do caso foi intensa. Repórteres acampavam na frente da escola. Câmeras mostravam os rostos dos acusados em horário nobre. Manchetes como Escola do Horror e Orgia Infantil chocavam o país. A narrativa era construída com base em suposições. E cada nova edição trazia mais detalhes, todos falsos. A imprensa competia para ver quem entregava o escândalo mais impactante. Enquanto isso, os acusados sofriam. Foram presos, interrogados, expostos. Perderam seus empregos, seus amigos, sua dignidade. A escola foi depredada. Os pais retiraram os filhos. Os funcionários foram ameaçados. A vida de todos os envolvidos virou um pesadelo. E tudo isso sem uma única prova. Quando a polícia concluiu que não havia abuso, era tarde demais. A promotoria arquivou o caso. Mas a mídia não deu o mesmo destaque à inocência dos acusados. As manchetes de absolvição foram discretas. Os pedidos de desculpas tímidos, e o público já havia formado sua opinião. Para muitos, os acusados continuaram culpados, mesmo depois da verdade vir à tona. Ikushiro Shimada nunca se recuperou. Morreu em depressão, isolado, sem conseguir retomar sua vida. Maria Aparecida viveu com o peso da injustiça. Os outros acusados tentaram seguir em frente, mas carregaram o estigma por décadas. Nenhum deles recebeu indenização. Nenhum jornalista foi punido. Nenhum veículo foi responsabilizado. O caso da escola base é estudado em faculdades de jornalismo como exemplo de tudo que não se deve fazer. É citado em debates sobre ética, responsabilidade e presunção de inocência. Mas será que aprendemos?
Será que hoje a imprensa age com mais cautela? Ou continuamos julgando antes de investigar? Alguns acreditam que o caso foi usado para desviar a atenção de escândalos políticos da época. Outros apontam para a relação entre certos veículos de imprensa e autoridades que queriam mostrar eficiência. Nada foi comprovado, mas as dúvidas permanecem. Teorias da conspiração surgiram sugerindo que o caso foi fabricado para gerar pânico moral e reforçar agendas conservadoras. A ideia de que havia uma rede de pedofilia em escolas causou histeria coletiva, e a escola base virou o bode expiatório. O documentário da Globoplay sobre o caso mostra como a vida dos acusados foi destruída. Mostra também como jornalistas envolvidos se arrependeram, mas não conseguiram reparar o dano. O caso é lembrado por quem viveu a época como um trauma coletivo e por quem estuda comunicação como uma ferida aberta. Hoje, mais de 30 anos depois, o caso ainda é lembrado. Não pelas manchetes, mas pelas cicatrizes, pelas vidas destruídas, pelas perguntas sem resposta e pela certeza de que tudo poderia ter sido evitado. A escola base nunca mais foi reaberta. Os acusados nunca mais tiveram paz e a imprensa nunca mais foi a mesma. O caso marcou uma geração e continua sendo um dos maiores erros da história da comunicação brasileira. A história da escola base é um aviso, um lembrete de que a verdade precisa de tempo, de que o julgamento apressado é perigoso, de que a mídia tem poder e esse poder precisa de responsabilidade. É também um alerta para o público. Não acredite em tudo que vê. Questione, investigue. Espere os fatos, porque uma acusação falsa pode destruir vidas, pode acabar com famílias, pode matar. Se você gostou desse caso, se inscreva no canal Fatos e Conspirações. Toda semana uma nova história real, um novo mistério, uma nova reflexão, porque nem tudo que parece é verdade.